Você deve falar tudo o que você pensa? Nós devemos falar tudo o que pensamos? Há quem se orgulhe de falar tudo o que pensa. Há quem bata no peito e diga, eu falo o que eu penso, eu sou isso, eu sou aquilo, etc. Muito bem. Vamos ver aqui o que o próprio Deus fala a respeito de certas palavras. Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 13 em diante, ele diz: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Então Deus está protestando aqui que o povo estava usando palavras agressivas contra ele. E é curioso, quando nós pensamos a este respeito em relação a Deus, porque mesmo se nós não falarmos, não expressarmos em palavras o que pensamos, Deus já sabe o que pensamos. Mesmo assim, ele faz questão de apontar que as palavras do povo tinham sido agressivas, estavam sendo agressivas para com ele. O que significa, nos dá um entendimento que Deus entende que muitas vezes nós pensamos bobagens, nós pensamos coisas que não deveríamos pensar, porque muitas vezes nós não escolhemos o pensamento que vem, não é? Podemos repreender, podemos organizar os pensamentos, mas não podemos sempre impedir que certos pensamentos surjam na nossa cabeça, por várias razões. Mas ele parece entender que, enquanto nós podemos até pensar algo ruim, por esta falta de controle absoluto sobre o que vem na nossa cabeça, nós não devemos falar, porque uma coisa é você pensar e descartar aquele pensamento e, dentro da sua própria cabeça, decidir, isso não é bom, eu não devo pensar assim. Não, eu não devo pensar dessa forma. Então, já pensou, mas aí você mesmo se policia, se corrige e diz, não devo pensar assim. E você procura mudar o pensamento. Isso é uma coisa. Outra coisa é você falar o que você está pensando. Porque aí você materializa os seus pensamentos através das palavras. E as palavras ficam registradas. As palavras são ondas sonoras que viajam aí pelo tempo. E dizem os estudiosos, os cientistas, que o som, ele existe, ele está aí na natureza. Tanto é que você, por exemplo, pega um rádio e se você ligar o rádio numa determinada estação, você vai ouvir música. Mas com o rádio desligado você não ouve. Não é curioso isso? Quer dizer, a música está ali o tempo todo. A música está passando pelas ondas sonoras. Nós não estamos ouvindo com os ouvidos. Mas a antena do rádio está ouvindo. Ou seja, a música está viajando por aí, o som está viajando por aí. Então, uma vez uma palavra pronunciada, ela se torna existente, ela vem à existência. Então Deus está dizendo, as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Então Deus explica. Vós tendes dito, inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Quer dizer, a primeira queixa de Deus foi com respeito a essa atitude do povo de falar que era inútil servir a Deus. É inútil. A gente guarda esses preceitos, esses mandamentos, estas disciplinas. A gente faz tudo isso e o que adianta? É inútil, não resolve nada. Ou seja, às vezes a pessoa perde a fé porque ela toma uma determinada atitude e ela não vê o resultado esperado, então ela pensa que não funcionou. E isso faz com que muitos se voltem contra Deus. É inútil orar, é inútil ir à igreja,
é inútil viver em obediência à palavra, porque eu vejo que quem não faz essas coisas parece que se dá bem aí fora. E é exatamente isso, a segunda queixa que Deus falou com respeito ao povo, foi exatamente nesse sentido. Pois ele disse assim, ora, o povo dizia, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Estas duas coisas que o povo estava falando, primeira, inútil é servir a Deus, inútil é guardar os seus preceitos, os seus mandamentos. Segunda coisa, nós vemos que os pecadores, os orgulhosos, os soberbos, os que não estão nem aí para Deus, eles é que são felizes, eles é que são bem-aventurados. Essas duas palavras foram agressivas para com Deus. Esses dois pensamentos materializados em palavras. Que nos dá uma dica de como Deus se sente quando nós pensamos dessa forma. Então, é uma tentação você pensar isso. Em qualquer momento da fé, da caminhada da fé, alguém já se perguntou, poxa, eu faço tudo certinho e aquela pessoa que não faz nada do que eu faço parece ter mais sucesso do que eu. Todo mundo já se fez essa pergunta. Todo mundo já pensou, já se perguntou sobre isso. Mas a palavra de Deus responde sobre isso. A palavra de Deus responde dizendo que, assim como na vida, por exemplo, você está ganhando, você está jogando um jogo. Vamos usar o futebol, que é o esporte mais conhecido no Brasil. Você está jogando um jogo de futebol e está perdendo lá de 2-0. Então você está perdendo. Mas importa o que você está perdendo durante o jogo? Não, não importa. O que importa é que você foque no seu jogo e empregue os seus maiores e melhores esforços para você ganhar, para você jogar o jogo e virar. Quantos jogos, os jogos mais clássicos, os jogos mais lembrados da história são quais? Foram quais? São aqueles jogos em que o time que estava perdendo virou o jogo e ganhou no final. Não é isso? Então, o que importa é o resultado final. E Deus fala na sua palavra que o resultado final do ímpio e do justo vai ser vitória para o justo. Se você não crer nisso, então você vai parar de jogar o jogo. Aí você vai dar vitória para o ímpio e você mesmo vai se tornar um próprio ímpio. Mas a sua vitória quer dizer, você vai realmente perder a sua salvação. Então não é vitória. Você tem que despertar para esse entendimento. Se você desiste de jogar o jogo, você perde. A maneira mais certa de perder é desistir de jogar. Mas enquanto o jogo está correndo, você tem condições de virar o jogo. E no caso da fé, no caso de Deus, nós temos a garantia de que nós vamos virar o jogo. Preste atenção, você pode estar gemendo, você pode estar passando situações horríveis e as outras pessoas rindo de você, os incrédulos rindo de você. Mas se você crê de fato na palavra de Deus, no caráter de Deus, então você, no seu íntimo, você diz assim, olha, pode estar dando tudo errado, tudo está dando errado, mas eu tenho certeza que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. No final a gente vence. No final a gente ganha esse jogo, a gente vira esse jogo. É isso que Deus quer que venha de você. Em vez das palavras agressivas, palavras confiantes, palavras reafirmadoras, palavras de certeza. Eu tenho certeza que Deus, que é fiel, no final vai virar esse jogo. Nós vamos virar esse jogo. É isso que Deus quer. Essa confiança total. Assim como nós queremos que a esposa confie em nós, o filho confie em nós. A gente quer que as pessoas confiem na gente. Deus também quer essa confiança. Então, cuidado com as suas palavras agressivas. Você não deve falar bobagens que não passam despercebidas diante de Deus. Você não deve falar palavras agressivas tampouco para outras pessoas.
xingamentos, palavrões, humilhações. Você não deve falar isso, assim como você não quer ouvi-las também. E tampouco, cuidado com as palavras em que você é agressivo com você mesmo. As palavras que violentam o seu próprio eu, o seu próprio caráter. Tipo, você não presta, você não vale nada, você nunca vai vencer, você não tem mais jeito. Você, enfim, as pessoas muitas vezes falam no seu diálogo interno palavras horríveis contra elas mesmas, palavras agressivas contra elas mesmas. Não fale isso. Vigie as suas palavras. Em vez de palavras agressivas, use palavras edificantes. No caso de Deus, palavras de confiança. E, se não tiver nada melhor para falar, então escolha o silêncio. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.